Boa noite, irmãos. Desde já, queria desejar para todos nós uma feliz semana, não é? Que o Senhor nos abençoe nessa segunda semana do ano. Já começou, né? Aí vai contando rápido. Vai passar muito rápido. Daqui a pouco é Natal de novo. É impressionante. Isso é bom, porque Jesus está voltando logo, né? Então, isso é muito bom. Eu queria convidar toda a igreja, antes de a gente abrir as Escrituras para lê-la, para a gente orar. Mas antes de eu orar aqui em cima, eu queria fazer um pedido para você orar sozinho aí. Vou te dar um minutinho. Peça ao Espírito Santo que fale com você, que as Escrituras sejam poderosas para te salvar. Eu vou orar aqui também, mas depois a gente faz uma oração todos juntos. Pode ser assim então? Oremos. Pai querido e nosso Deus, nós queremos nos aproximar da Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor sabe o quanto a gente precisa de Ti, de Te ouvir, de Te obedecer, mas sozinhos, por nós mesmos, não há força, não há inspiração, não há vigor. A gente precisa muito do Teu Espírito Santo para tudo. A nossa dependência do Senhor é completa. E a gente quer pedir nesse momento, Pai, que a Tua companhia esteja com a gente aqui. Nos conceda a presença especialíssima do Teu Espírito Santo. Que Ele seja o pregador para mim, para os meus irmãos aqui. Que a gente saia para uma nova semana fortalecidos, edificados. Não só isso, que não seja só mais uma vez a ler a Bíblia, mas que seja uma daquelas vezes super especiais em que o Senhor transforma coisas dentro de nós para a nossa própria salvação. Vem com o Teu poder operar em nós nessa noite, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos conduza, e se alguém com dúvida, se alguém em trevas, que o Senhor faça resplandecer a luz da Tua palavra, no conhecimento entenebrecido pelo pecado. Nos liberta pelo Teu poder, nós confiamos no Teu Filho, e é no nome dEle que nós oramos, Pai. Amém. Amém? Bom, meus irmãos, hoje eu queria ter a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que não é muito pregado. Por incrível que pareça, ele não é muito pregado e há boas razões para que ele não seja. Não é uma boa razão para que ele não seja, mas há razões compreensíveis pelas quais esse tema não é pregado. O que eu queria conversar com vocês tem um pouco a ver com a origem do mal, né? Mas não é a origem do mal, e sim não é um estudo bíblico sobre o surgimento do pecado. Aurelinha, você é de Deus, viu? Deus lhe concede assim. Mas assim, a gente vai poder entender hoje à noite um pouco sobre você. Eu vou falar um pouco sobre você. Aí não se assuste não, porque eu não vou nomear ninguém, certo? Para não estar pensando que eu estou falando da vida de alguém. Eu vou falar de maneira geral, ok? Por favor. Se eu falar alguma coisa que parece muito com você, não foi porque alguém me falou da sua vida, não. Já estou falando de antemão, para não achar que eu estou subindo no púlpito para fofocar da vida dos outros, né? Mas eu vou falar sobre você, especialmente daquelas partes suas que são desagradáveis. Olha só, a pessoa vem para a igreja, às vezes quer uma mensagem tão confortante, aí vem um irmão para falar dos seus defeitos. É fogo isso, né? Mas, eu confesso a vocês assim, que é desagradável quando a gente é confrontado com os nossos defeitos, mas são as partes da vida que mais nos trazem crescimento. É o confronto. A gente não gosta de ser confrontado, né? Mas o confronto são as partes da vida que mais trazem crescimento. Eu nunca vou me esquecer, eu até já contei isso como testemunho para várias pessoas em várias situações, de uma vez em que eu estava fazendo coisas erradas, sabe? Aos olhos das outras pessoas talvez fosse até imperceptível, mas uma amiga minha que estava vendo a situação, entendia, ela veio me confrontar. Ela chegou para mim e começou com carinho, com misericórdia, ela disse dos meus defeitos, das coisas que eu estava fazendo. Eu não gostei, né? Você gosta? Eu não gostei. Depois de uns anos eu vim entender porque foi que eu não gostei, né? Depois de uns anos eu vim entender, rapaz, é por isso que eu não gosto quando alguém fala dos meus defeitos. Mas ela talvez não tenha ciência de que me fazendo mal, ela estava me fazendo um bem. Às vezes há feridas que curam, né? Há feridas que curam. Deus feriu meu coração naquele dia
e curou outras feridas bem maiores. Aí depois essa foi mais fácil de cicatrizar. Mas as outras, se ele não tivesse me ferido de um jeito, talvez ele não pudesse me curar de outros. O que eu queria falar com os irmãos nessa noite é o mal primordial, é aquilo que origina toda a maldade que existe dentro de você. Toda a sua impureza, toda a sua podridão, a sua pior face, o seu pior aspecto, a pessoa que você deseja sempre esconder para as outras pessoas, aquele que o eu seu que sempre foge de ser visto pelos outros. É sobre isso que eu queria falar hoje à noite. Eu queria comentar com os irmãos sobre orgulho. A gente tem a tendência, muitas vezes, de condenar as pessoas pelos seus aspectos visíveis, né? Pecaminosos. Então, é com muita facilidade que a gente olha para um embriagado e tem consciência da sua perdição, né? Nós olhamos para uma pessoa bêbada e a Bíblia fala que os bêbados, os beberrões não entrarão no reino dos céus. É com muita facilidade que a gente fala isso, é com muita facilidade que a gente despreza a salvação de um drogado, por exemplo, né? Alguém entregue ao vício. É com muita facilidade que a gente pode rejeitar aquelas pessoas que apresentam defeitos de caráter, de personalidade, que são visíveis, né? Que são visíveis. Mas aqueles defeitos e traços de caráter que não são visíveis, esses me parecem os piores. E na perspectiva bíblica o mal primordial que origina toda a desgraça da humanidade e que pode ser resumido numa palavra só, orgulho, né? Muitas pessoas, até a irmã Flor, agora há pouco ela chegou ali para mim, ela perguntou, irmão, você pode me dizer o tema da mensagem? Aí eu falei assim, orgulho. Ela disse, vaidade? Não, orgulho. A gente tem a tendência de confundir um pouco os termos, porque o orgulho tem filhos, né? Né? Mas assim, o orgulho tem filhos. Um dos filhos do orgulho, por exemplo, é a vaidade, a presunção, a soberba, a ganância, a inveja. Todas essas coisas que tiram dos outros e volta-se para si, é filho do orgulho. O orgulho é o pai, e ele é pior de todos os defeitos de caráter. Eu vou comentar isso daqui a pouco e explicar, inclusive das citações de outras pessoas que entenderam isso. Depois de um tempo, quando eu escuto uma música e eu escuto o cara que está cantando, falando sobre orgulho, aí na minha cabeça vem assim, esse cara entendeu, ele sabe do que ele está falando. Por exemplo, o Jefferson Pilar, conhece Jefferson Pilar? Ele compôs um hino, um álbum, né? Em casa, alguma coisa assim, esqueci o nome. Para o lar, eu esqueci o nome do título dele, mas tem uma casinha na capa do álbum, né? E uma das músicas, ele compôs falando de Laodiceia, e a música é o tempo inteiro falando sobre Laodiceia, quem ela é, os seus defeitos, que ela precisa mudar, ela precisa se arrepender, e várias outras faixas do álbum, eu ouvi o Jefferson Pilar falando sobre orgulho. Esse cara entendeu, eu me lembro de alguns anos atrás, ainda estava na faculdade, eu estava no Estácio Gomes, Iguatemi, voltando para casa. Quando eu adentrei ali, esta avenida que percorre e passa pelo shopping Maceió agora, né? E aí passei para aquela Praça da Bíblia e você vem direto. Quando eu cheguei ali nas alturas da Praça da Bíblia, eu estava lendo um capítulo de um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, cujo autor é C.S. Lewis. Quem me vê na rede social, me vê postando muita coisa dele, porque eu considero C.S. Lewis um cara bem especial para elucidar algumas coisas da vida cristã para os nossos dias. Mas bem, no livro Cristianismo Puro e Simples, há um capítulo que eu jamais me esquecerei, chamado O Grande Pecado. É o nome do título do capítulo, O Grande Pecado. Recomendo a todos que quiserem, não só ler esse livro com muito carinho, ler esse capítulo com muito carinho, O Grande Pecado, mas ler esse livro. A obra Cristianismo Puro e Simples é considerada uma das obras cristãs mais relevantes do último século. E C.S. Lewis é reconhecido por ser um pensador de grande relevância para a cristandade. Um cara que é bem reconhecido nas redes sociais como um pregador, famoso, chamado John Piper, fala bem assim que C.S. Lewis foi a pessoa que mais teve impacto na sua consciência cristã. Ele fala, não nessas palavras, mas mais ou menos assim. Porque C.S. Lewis era um cara que tinha um defeito de caráter, e quando ele conheceu a Cristo, foi que ele percebeu que tinha esse defeito. C.S. Lewis descobriu que ele era orgulhoso. Ele era orgulhoso. E a gente normalmente não vê ninguém tratando disso como sendo um defeito de caráter. A gente fala de outras coisas. Fulano é viciado nisso. Fulano faz muito aquilo.
fulano trai a esposa, a gente vê essas coisas, mas a pessoa, fulano é uma pessoa orgulhosa. Eu nunca vi ninguém rejeitar alguém porque diz que fulano é orgulhoso. Já viu isso? Dificilmente alguém taxa o outro de orgulhoso, né? Muitas pessoas, então, tendem a confundir orgulho com egoísmo, com a vaidade, né, com inveja, mas o orgulho é a fonte de todos esses males. Ele é o pai, né? É o mal primordial. C.S. Lewis vai dizer que o orgulho é a galinha que choca todos os ovos do pecado. Na visão de C.S. Lewis, por exemplo, pecado é orgulho. E tudo o que você faz como pecado diverge, sai, é fruto do orgulho. É muito interessante a perspectiva de Lewis. Diferente dos outros desvios de caráter, o orgulho, ele é o mais destrutivo. Porque diferente da inveja, por exemplo, na inveja, você deseja o que a pessoa tem. Não é assim, né? Às vezes a pessoa é muito bonita, aí você fica com inveja da beleza dela. Às vezes a pessoa tem um carro, aí você gosta de ter o carro dela. Se você conquista a beleza ou o carro, você fica satisfeito, não é? A inveja funciona assim. A inveja tem um limite. A inveja se satisfaz quando você obtém aquilo que você invejava. O orgulho não. O orgulho possui uma natureza intrinsecamente competitiva. Você não só deseja o que a pessoa tem, às vezes deseja mais do que ela tem, e só você pode ter e mais ninguém. Entendeu? O orgulho é diferente dos outros defeitos de caráter, porque o orgulho possui uma natureza competitiva. Os outros defeitos não. Alguns defeitos você deseja o que a pessoa tem, às vezes você quer mais do que a pessoa tem, mas se você chegar num limite, fulano pode até ter o dele, mas eu quero mais. É a ganância, por exemplo, né? A ganância você quer sempre mais do que aquilo que você tem. Nem sempre precisa de um referencial, mas para você ser ganancioso, se você tiver mais que todo mundo, pode ser que você se satisfaça com a ganância. É um defeito terrível de caráter, com certeza. Mas no orgulho, não basta só que você tenha. É necessário que ninguém mais tenha aquilo que você tem. Entendeu por que o orgulho é pior? O orgulho, ele não admite rivais. Ninguém pode ter o que eu tenho, só eu. O orgulho é assim. O orgulho leva a pessoa a querer ser única, individuada, acima dos demais, melhor do que os outros. Talvez você olhe assim, eu não tenho esses negócios não. Vamos com calma. Vamos com calma. Você sabe qual é o pior efeito colateral do orgulho? O pior efeito colateral do orgulho é, ele não permite que você perceba que é orgulhoso. Repare. Ainda tem essa coisa pior. Quando o orgulhoso é confrontado, a primeira coisa que ele diz, eu não. O orgulho não consegue reconhecer que ele é o quê? Foi por isso que quando aquela minha amiga veio falar dos meus defeitos, eu não gostei. Por que eu não gostei? Porque o orgulho não admite ser reconhecido. O orgulho é como se fosse uma doença autoimune. Você fica se destruindo por dentro e não se permite ter uma cura. É interessante. O orgulho é que estabelece uma falsa consciência de independência de Deus. É o orgulho que faz você pensar assim quando está assistindo TV e vem uma voz na sua mente que diz assim, vá orar. Alguém já teve essa experiência? De você estar fazendo uma atividade e vir algum pensamento que você deveria orar? Ou você deveria ler a Bíblia e você fala, não, eu vou daqui a pouco. Já passou por isso? Quando você fala assim, eu vou daqui a pouco, quem está dizendo isso é o orgulho dentro de você. Você está dizendo assim, Deus está mandando, mas eu sei que eu posso ficar aqui agora. O orgulho é que diz assim, eu trabalho o mês todo, o dinheiro é meu. Quem vai escolher o que eu vou comer, o que eu vou vestir, sou eu, porque eu trabalhei. O orgulho diz assim, o orgulho diz que você não precisa se submeter a tudo que Deus manda, porque tem parte da sua vida que você que decide. O orgulho, em resumo, para tentar deixar de uma maneira mais clara para a igreja, e a gente entrar nos textos bíblicos, o orgulho é independência do Criador. Ok? Em última instância, o orgulho é independência. Deu para entender, irmãos? Eu falei muito, né? Sobre orgulho, mas deu para entender? Orgulho é independência. Você não se submete. Jamais. Fulano não pisa em mim, não. O orgulho é assim. Eu não vou as pessoas de forma natural não dizem isso a Deus, né? Eu não vou me submeter à sua vontade. Mas a desobediência é a forma mais explícita de você declarar ao Criador. Eu não me submeto. Orgulho, grave aí, viu? É independência. Todas as formas de desobediência se baseiam no que então? Se baseiam no quê?
No orgulho. Porque toda forma de desobediência é uma forma de declarar independência do Criador. Venha comigo para Gênesis no capítulo 3. Gênesis no capítulo 3. Amém? Olha, no versinho 5 de Gênesis 3, tem um trechinho de um diálogo, que está escrito assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos, o quê? Se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quem foi que disse isso, irmãos? Quem? A serpente, que nesse caso era só um disfarce para Satanás. Satanás chegou para Adão e Eva com a seguinte conversa: Deus não lhe deu esse fruto, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele. Olha, presta atenção na artimanha do inimigo. Ele está dizendo assim para Eva: olhe, tem um negócio que Deus está querendo só para Ele. Porque Ele sabe que se você tiver o que Ele tem, você vai ser como Ele também. Se a mulher desse ouvidos a essa tentação, o que é que ela faria entre a relação dela com Deus? Ela declararia independência. Ela diria: foi Deus que segurou um negócio para eu não ter? Pois agora eu vou fazer o que eu quero. Quem vai comer do fruto sou eu. Irmãos, eu acabei de resumir aqui para vocês o que havia introduzido antes. Qual o nome disso que Satanás está oferecendo para Eva? É um fruto? Ele está oferecendo o que para ela? Orgulho. Seja orgulhosa, não se submeta. Baseado na mentira, é claro. Ele mentiu para ela, dizendo que não morreria. E outra coisa, uma pergunta. Olhe para as pessoas hoje, veja o que o orgulho faz com a humanidade. Eu não sei se você sabia, mas o que o diabo ofereceu para Eva não foi o fruto. Ele ofereceu orgulho. Ele colocou orgulho na natureza do homem. O homem nasce orgulhoso. Olha só. Olhe para a humanidade hoje. Os homens e mulheres hoje estão mais semelhantes a Deus, são mais como Deus ou menos como Deus do que quando foram criados? Mais ou menos? Menos. Olha a natureza animalesca do ser humano. Como a pessoa se entrega ao vício, como um animal se entrega a uma caça. Algumas pessoas acordam pela manhã com a compulsão incontrolável pelo seu vício. Parece mais um animal do que um filho de um Deus criador, sim ou não? Quando o diabo disse assim: você será como Deus, irmãos, ela já era como Deus, sim ou não? Olhe para Adão e Eva, eles eram muito semelhantes. Deus fez assim: formou o homem à sua própria imagem e semelhança. O diabo cegou da visão de Eva, de que ela já era como Deus, para oferecer para ela uma coisa que Deus não havia oferecido. O diabo estava tornando Eva orgulhosa. O orgulho estabelece essa falsa consciência. Toda vez que você decide pecar, é como se você estivesse dizendo: eu vou fazer isso porque eu quero uma coisa que Deus não me deu. Eu vou ser como Ele. O orgulho, ele é assim. Você não fala isso explicitamente, mas é por aí que a gente caminha. Quer ver um exemplo? Por que foi que o diabo ofereceu orgulho para Eva? Resposta: porque foi no orgulho que ele caiu. Isaías capítulo 14. Veja que interessante, ó. Isaías capítulo 14. Amém? Dos versos 11 ao 14, olha como está escrito.
Isaías 14, do 11 ao 14. Quer dizer, do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, presta atenção, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Quem foi que disse isso, irmãos? Isaías está descrevendo para a gente qual foi o raciocínio de Satanás antes da rebelião. Ele disse, eu estabelecerei o meu trono. Ora, quem tem trono é quem? É rei. É rei. Quem é rei no céu? É Deus. O inimigo queria o quê? Reinar e mais. Ele disse assim, eu vou subir acima das estrelas de Deus. Estrela, segundo Apocalipse capítulo 1, é um símbolo para anjos. Ele estava dizendo, eu serei maior que todos os anjos. Estabelecerei o meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. O coração dele estava dominado pelo quê? Orgulho. Outra passagem para você entender, Ezequiel capítulo 28. Você está em Isaías, passa um pouquinho, você vai ver Jeremias, depois Jeremias, Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11. Desculpe, a partir do verso 13. Amém? Presta atenção, olha. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus e andavas entre as pedras afogueadas. Olha o que Deus fala sobre ele, verso 15. Perfeito, olha a expressão, irmãos. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste o quê? Criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Olha o que Deus explica no verso 17, onde ele caiu. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ele caiu no quê, irmãos? Algumas pessoas vão dizer, ele caiu na vaidade. É verdade. Agora, segundo Isaías, ele também caiu na inveja, porque ele queria ser como o Criador. Mas eu já expliquei um pouco antes para os irmãos. Na verdade, orgulho, quer dizer, vaidade e inveja são filhas de quem? Ele havia declarado independência de Deus e agora ele queria lutar com tudo para ter o que Deus tinha, ser quem Deus era, não no caráter, mas no seu poder e ter aquela independência do Criador. Nessa sua independência, ele quis plantar a mesma semente no coração dos anjos, dizendo, você não precisa se submeter ao Criador, você não precisa ser obediente à lei de Deus, você pode seguir a sua vida do jeito que você quiser. Eu vou lhe dar um exemplo de como o diabo prega a mesma coisa hoje. Ela aparece em filme direto. Está em um monte de novela essa filosofia. E você já deve ter até compartilhado no Facebook. Está no Instagram, está em um monte de lugar. Está escrito assim, ó, em muitas dessas frases. Eu vou dar um exemplo pitoresco. Duas pessoas estão conversando numa mesa de bar, numa novela. Eu já contei esse exemplo aqui na igreja já. Aí, uma amiga está conversando com a outra. Preste atenção. Aí a amiga fala bem assim, amiga, eu não sei o que eu faço, eu estou gostando de fulano. A amiga, quando escuta a outra dizendo que está gostando de fulano, indaga bem assim, mas amiga, fulano não é um cara casado? Aí ela fala, e não é isso que me preocupa?
eu não sei o que fazer. Entendeu a conversa? A amiga, quando escuta assim, mas você não sabe o que fazer, o que é que diz o teu? Já viu isso? O que é que diz o teu? Ah, meu coração diz para lutar por ele. Ela fala, então luta por esse homem. Reparei, o cara é casado. Mas na concepção da amiga, o que importa é seguir o que diz o... Aí tem uma filosofia bonita, fala assim, se você não sabe o caminho, escute o seu coração. Ele sabe como chegar lá. Não é bonito, né, dizer isso, né? Só bonito essas coisas, né? Por exemplo, o Bob Marley tinha frase desse tipo, de você ouvir a voz do seu coração. Tem muita gente que é fã desse cara. Tinha uma banda nos anos, acho que em 1970, 80, chamada Roxette. Aí o título de uma música que foi a que estourou era Listen to Your Heart, que em inglês quer dizer escute o seu coração. Aí no refrão da música ela fica dizendo, escute o seu coração, escute o seu coração, escute o tempo todo. Assista os filmes e você vai ver esse conceito lá. Não veja não, mas assim, se você vê novela, você vai ver esse conceito lá. Escute músicas e você vai ver esse conceito lá. O que é que o diabo está dizendo para as pessoas? Declare a sua independência de Deus. Você não precisa se submeter. Escute o seu. O que é que ele está plantando no coração das pessoas, irmãos? O que é isso que a gente aprendeu hoje à noite? É o quê? Orgulho. Orgulho. E o que é pior, o orgulhoso não consegue identificar o seu pecado. Se você for dizer para um orgulhoso que ele é pecador, ele vai apontar o dedo para você mostrando o seu pecado, mas o dele não. O orgulhoso funciona assim. Para você não pensar que eu estou exagerando sobre o orgulho, eu separei algumas citações. Uma primeira, que é familiar dos irmãos, eu vou trocar um pouco a ordem. Ellen White, no livro Parábola de Jesus, página 77, diz assim, olha só. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Sou eu que estou dizendo, não. Eu vou ler de novo para vocês sentirem o impacto do negócio, olha. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o quê? O orgulho e a presunção. De todos os pecados, sou eu que estou dizendo, não, ela diz assim, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Converse com o orgulhoso para você ver. Rapaz, você não acha que você está fazendo... Meu irmão, quem é você para falar da minha vida? O orgulhoso é assim. Ele levanta as duas patas assim para bater no seu peito, se você falar dele. Ele não admite ser corrigido. O orgulhoso é difícil de dialogar. Outro autor, C.S. Lewis, por exemplo, como eu já falei. C.S. Lewis fala bem assim, ó. O orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Foi por causa do orgulho que o diabo se tornou o que ele é. Olha o que C.S. Lewis disse. É verdade ou não? Ele diz assim, o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. E foi por causa do orgulho que o diabo se tornou quem ele é. Agostinho, de Hipona, fala assim, o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Se você parar para prestar atenção, tudo que você cai porque você deseja satisfazer os seus próprios desejos. É a minha vontade. Quando eu faço feira, quem escolhe o que eu como sou eu. Quando eu compro a minha roupa, o decote, ou o tamanho da saia, ou a calça do homem, né, nesse caso, para botar para os dois lados, né? Se é apertado demais ou não, quem escolhe sou eu. Quando eu saio, o lugar para onde eu vou, quem escolhe sou eu. A minha família, quem escolhe como vai educar, sou eu. A igreja que eu vou congregar, quem escolhe sou eu. O cargo que eu vou exercer na igreja, quem escolhe sou eu. Os amigos que eu vou ter, quem escolhe sou eu. A hora que acorda, quem escolhe sou eu. Isso tudo definido pelo meu próprio parâmetro. Quem é que está mandando na minha vida? É o orgulho. Eu não sou... Senhor, me ajude a acordar mais cedo para ter devoção contigo. Senhor, me mostre o que o Senhor quer que eu faça na tua igreja. Senhor, me mostre os amigos que o Senhor deseja que eu tenha. Senhor, me ajude a ter uma alimentação que te agrade. Senhor, me ajude a me vestir do jeito que lhe agrade. Percebe a diferença? O orgulho faz você viver para si mesmo. O oposto do orgulho, a gente chama de quê? Humildade. A humildade é o traço de caráter que mais assemelha uma pessoa a Jesus. Se o orgulho é que mais faz alguém semelhante ao diabo, a humildade é o traço de caráter que faz uma pessoa mais semelhante a Jesus. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Antes de ir para esse verso, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18.
E é interessante, às vezes, algumas pessoas olham para Paulo, por exemplo, aí Paulo parece ser um cara meio marrudo, né? Algumas pessoas têm a imagem de Paulo como sendo um cara bem durão. Rapaz, não é bem assim não. Paulo, ele era duro com relação ao pecado. Ele era bem intolerante. Tem gente que é intolerante à lactose, né? Se comer, fica com alergia. Paulo era intolerante ao pecado. Ele não gostava, não. Era pecador também. Também tinha os seus delitos. Também falhava. Mas quando ele escrevia contra o pecado, segura as penas, porque ele escrevia com dureza. Leia Gálatas, você vai ver o que eu estou falando. Ainda teve uma lição recentemente sobre Gálatas, né? Ele não economizou muitas letras, não, quando escreveu, não. Que ele não. Agora, você pensar que Paulo era um cara duro, leia o livro de Atos. Quando Paulo disse aos irmãos que estava indo e nunca mais ia voltar, a igreja chorou de saudade. E abraçaram nele, e foi uma despedida emocionante. Você vai ver Paulo falando como se fosse menino. Você vai ver trechos das cartas de Paulo, dele falando da podridão da sua própria natureza. Quem fosse bem assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. Quem disse isso? Foi Paulo. Paulo foi muito usado por Deus, porque Deus pegou aquele cara orgulhoso que ele era. Leia o começo da vida quando ele era Saulo. Ali era orgulho puro. Diz que inflamado, pegou as cartas para sair prendendo os cristãos. Quando ouviu a voz do céu dizendo que Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou 3 dias meio depressivo, trancado numa casa sem comer. E ali Saulo se tornou Paulo. Arrependido, Deus deu para ele um coração de menino, apesar de ser um homem valente pelo evangelho. Mas Paulo se tornou um homem humilde. A humildade transforma uma pessoa. Eu acho que das pessoas assim que eu convivo, as que eu mais desenvolvi apreço e carinho foi pelas que são humildes, porque eu sou muito orgulhoso. Eu, Oswaldo. Acho que um dos meus piores defeitos de caráter é ser orgulhoso. Eu sou, infelizmente. Mas o mal que habita em mim. Mateus capítulo 18. Preste atenção nessa parábola. Nessa historinha. Realmente aconteceu. Diz assim. Mateus 18, a partir do verso 1. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o que, irmãos? Rapaz, é brincadeira, né? Os caras estão com Jesus, aí fica perguntando quem é o maior. Repara as conversas dos discípulos. Era orgulhoso esses caras, sim ou não? Pedro era difícil, viu? Pensa um cabo orgulhoso. Quando eu leio assim, eu sei como eu sou orgulhoso. Quando eu olho para os defeitos dele, esse rapaz parece comigo, é. Isso aí eu sei como é. Ah, miserável. Ó, diz aqui no verso 2. Quando eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Verso 2. Jesus, chamando uma criança... Ei, por favor, preste atenção nisso que eu vou ler agora. Quando perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? A maneira de Jesus responder foi assim. Jesus, chamando uma criança, colocou aonde? No meio deles. Imagina, então a rodinha, os discípulos se chegaram para Jesus, cada um queria ouvir a sua resposta. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E não é só nesse episódio não, viu? Tem trecho em que os discípulos estão na frente conversando, debatendo entre eles quem era maior. Está nos evangelhos também. Eles gostavam dessas conversas, de saber quem é maior. E na igreja às vezes tem essas coisas, tem ou não? Tem ou não tem? Eu quero aquele cargo, porque fulano não pode ter, porque ele é assim, ele é assado. É todo mundo a mesma coisa, né? Muda o endereço, muda algumas coisas, mas a situação é a mesma. Jesus chamou a criança naquela rodinha. Ei, menino, vem cá. Aí veio uma criança. Pegou a criança, botou no meio dos discípulos, para todo mundo olhar para ela. Aí diz assim, verso 3. E disse, em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Forte a resposta de Cristo, sim ou não? A conversa deles é, quem é maior? Jesus pegou uma criança. O que a gente vê nas crianças, irmãos? De forma geral, o que as crianças apresentam? Pureza, humildade. As crianças são humildes de forma geral. Tem alguns que, né, é difícil, mas de maneira geral. Já viu 2 meninos quando brigam? Existe rancor no coração das crianças. É um negócio interessante. Elas brigam agora, 2 minutos depois já estão se abraçando já. É um coração tão bonito assim, né? Tem pecado também, viu? A Bíblia fala que é pecador desde que nasce. Davi fala isso no Salmo 51. Mas apesar de ser pecador desde que nasce, Jesus chamou a criança porque nela nós observamos o nosso melhor exemplo de humildade. E outra coisa que as crianças têm, que eu já falei para vocês, que orgulho é a independência de Deus. Uma criatura, pensa uma criatura dependente, são quem?
Tem criança que, assim, ela até se aventura a dar uns passinhos para fora. Mas quando ela olha assim que não tem ninguém, aí bate o desespero, o sangue desce, começa a chorar. Não é não? Elas têm necessidade, ainda que de longe, perceber que ela está sendo cuidada. Olhar assim, ver se o meu pai é esse mesmo. Aí começa a correr, mas chega um ponto que ela, né? Irmãos, as crianças, elas demonstram muita dependência. Jesus chamou uma criança e disse assim para os discípulos: olha, se vocês não se converterem e não forem como crianças, vocês não podem entrar de jeito nenhum no reino dos céus. Aí no verso 4, ele complementa, leia comigo, por favor, não desvie a atenção, ó, Mateus 18, verso 4, portanto, aquele que se tornar o quê, irmãos? Olha, por favor, vamos ressaltar o que Jesus está dizendo aqui. Portanto, aquele que se tornar humilde, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, grandeza diante de Deus se baseia no quê? Na humildade. Olha que coisa diferente. Grandeza para os seres humanos é a quantidade de coisas que você possui ou o quanto de poder que você demanda. Se você tem uma posição alta e manda em muitas pessoas, para a sociedade você é uma pessoa o quê? Grande. Rapaz, fulano é um cara importante, viu? O doutor, fala logo assim, né? O doutor, às vezes não tem nem doutorado, porque para ser doutor tem que ter doutorado, né? Mas o doutor, chama logo assim. Pode ser até um engenheiro, se o cara tiver posses, um carrão, aí o pessoal já olha como se ele... Mas na Bíblia não é assim. Eu vou lhe dar um exemplo. Quem foi o maior homem que já nasceu de uma mulher em toda a história da humanidade? A Bíblia diz. João Batista. O que é que João Batista tinha de posses? Nada. Na verdade, ele tinha uma roupa de pelo de camelo e uma cinta de couro. Ele tinha isso. Pelo menos o que vestir, né? Para não cometer nenhum crime na sociedade. João Batista só tinha uma roupa feita de camelo e uma cinta de couro. A casa de João Batista era onde? Não tinha casa, ele morava no deserto. E Jesus falou bem assim: eu vou lhe dizer um negócio. Dos homens que nasceram de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Ele é mais do que um profeta. Poxa, Oswaldo, mas se ele não tinha nenhuma grandeza terrena, em que se baseava a grandeza de João Batista? Rapaz, é impressionante. Tem um episódio em que umas pessoas chegam para João Batista para falar que os discípulos que João Batista tinha, que ele começou a formar alguns discípulos, o estavam abandonando para seguir Jesus. No coração orgulhoso, o que é que você sentiria se você é professor, seus alunos começam a ir para outro professor? Poxa, o que é isso? O pessoal está... Não, vocês aí não vão me... Sabe qual foi a resposta de João Batista? Ele falou assim: olha, eu sou o amigo do noivo, ele é o noivo. O amigo do noivo se alegra quando chega a noiva. Essa alegria agora é minha e ela se completa. Aí ele responde assim: é necessário que ele cresça e que eu... Não é massa isso, irmãos? Não é impressionante isso? Aí Jesus fala assim de João Batista: dos que nasceram de mulher, não houve homem maior do que ele. E ele falou assim, para você ver que João Batista, apesar de ser grande para toda a humanidade, ainda é pequeno. Ele falou assim: no reino dos céus o menor é maior do que ele. No céu os anjos são muito humildes, irmãos. Eu não conheço expressão maior de humildade do que de Jesus. Não é verdade? Veja, ele nos chama irmãos e se digna de fazer presente aqui. A gente, irmãos, olhe para você. Tenha noção da importância que ele lhe dá. É ou não é muita humildade? Graças a Deus pelo seu Filho amado. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2. Amém? Então, quando Jesus quis comparar com uma criança, ele falou especialmente do que lá? Da humildade. Se vocês não se tornarem humildes como essa criança. Antes de ler esse texto, eu só queria compartilhar uma coisa pessoal, que eu já comentei com algumas pessoas na minha classe, né? Eu disse aqui que um dos meus piores defeitos de caráter é ser orgulhoso. Acho que, ainda bem que nunca participei de uma entrevista de emprego para me perguntarem qual é o meu pior defeito de caráter, porque não posso mentir, né? Eu ia tentar desconversar, eu não sei, meu Deus, tenha misericórdia. Mas eu estou lutando, eu ia falar alguma coisa assim, né? Uma das coisas que mais me ajudou no convívio com outras pessoas, e algumas pessoas sabem que tem um pequeno grupo que funciona na minha casa, né?
Eu liderei durante um bom tempo, hoje em dia tem outras pessoas que estão cuidando melhor dele, e eu estou em outro lugar, na verdade. Mas de vez em quando ainda apareço lá. Nesses anos, convivendo com as pessoas, conviver com pessoas é uma arte. Ó Senhor, que arte bonita, né? Você tem que ter compaixão, misericórdia, humildade, tudo aquilo que eu não tinha, né? E convivendo com os outros eu tive que aprender. E quando o Espírito Santo começou a me revelar um pouco sobre o meu próprio caráter, e eu me vi como eu era, aí eu estou falando uma coisa pessoal para compartilhar com vocês, de uma experiência para que talvez possa lhe edificar também, é meio que um testemunho. Quando eu comecei a contemplar os meus próprios defeitos de caráter e medir com os de Cristo, eu fiquei horrorizado. Na época, eu senti nojo. Essa é a melhor expressão que eu posso dar para você entender como foi que eu me sentia. Eu sentia nojo de mim mesmo. Eu espero que não tenha ninguém que ache isso muito escandaloso, certo? Mas para poder lhe explicar. Eu sentia repulsa de mim mesmo. Porque eu comecei a me enxergar como eu era. E a imagem não foi nada boa, eu não gostei não de ver não. Mas foi muito importante. Depois de um tempo, convivendo com as outras pessoas, quando elas me magoavam, ou faziam alguma coisa que eu não gostava, com o tempo eu aprendi a relevar. Sabe por que eu aprendi a relevar? Porque eu pensei assim, sabe quem foi a pessoa que mais me fez mal na vida? A pessoa que mais me prejudicou, o maior miserável da minha vida, que mais me faz mal, sou eu mesmo. Por que eu vou estar levando em conta o que os outros fazem? Eu sou meu pior inimigo. Aí eu passei a relevar as coisas. Eu não gosto de você não, ô irmão, nem eu gosto muito de mim mesmo. Se você me conhecesse, meu Deus, né? Tem que ter amor próprio, viu? Tem que ter amor próprio, porque senão já vai para uma coisa patológica. Mas apesar de ter amor próprio, também é necessário ter uma certa repulsa própria por reconhecer quem você é. Então, uma coisa que me ajudou muito no convívio com as outras pessoas. E no convívio eu digo assim, quando uma pessoa me humilha, a princípio talvez eu tenha aquela pontada de orgulho, mas depois eu aprendi a me humilhar mais. Chega lá, mesmo sabendo que a pessoa fez errado comigo, eu peço desculpas. Eu vou dar um exemplo, eu lembro que eu estava num evento da igreja, aí eu cheguei todo brincalhão, que talvez no púlpito ou no convívio assim, as pessoas não sabem, mas eu sou meio, gosto de brincar, né? Aí eu cheguei numa sala lá, tirando onda assim, de boa, tranquilo. Aí uma moça ficou chateada porque eu entrei no recinto dela. Aí eu já vi, eita, parece comigo, ó, espírito orgulhoso também. A mulher me deu uma sobrada daquela enorme assim, que eu não sabia onde eu botava a cara lá. Eu só saí, né? Depois de um tempo eu fui orar, meu Deus, me perdoe. Eu fui pedir perdão pelo que eu tinha feito, chegando daquele jeito, né? Apesar de ser brincadeira, ela não gostou. Depois, eu voltei para a sala onde ela estava, me dirigi a ela e disse, fulana, ela nem quis olhar para mim. Por favor, me desculpe. Sabe quando tem o cachorro que a pessoa chuta? Eu cheguei chutado e disse, olha, eu vim aqui para você me chutar de novo. Irmãos, é muito interessante. Quando você reage com a mesma medida com que agiram com você, a outra pessoa vai ficar se levantando e você vai ficar se levantando e um vai ficar brigando com o outro numa briga interminável. Quando alguém te faz mal e você se humilha para pedir desculpa pelo que você tenha feito a outra pessoa, é impressionante o efeito. É como se eu tivesse pegado aquela mulher, segurado pelo pescoço e dito assim, se arrependa. Deu para entender o que foi que eu fiz com ela? Quando eu me humilhei por ela, na verdade eu estava dando para ela a possibilidade de reconhecer que ela tinha errado comigo. Foi muito, eu acho que ela ficou com vergonha de olhar para mim, porque ela sabia que tinha exagerado. Mas se eu tivesse forçado ela para reconhecer o erro dela, quem é que teria tomado conta dela em vez da humildade? O orgulho, ela não ia reconhecer que tinha errado. Mas como eu me humilhei, eu ajudei ela a reconhecer onde ela tinha falhado. Nem sempre eu faço isso não, né? Só quando o Espírito Santo inspira, quando nós estamos em comunhão com Deus, porque naturalmente ninguém tem esses atributos de caráter. Mas é muito interessante o que a humildade é capaz de fazer nas nossas relações. Uma coisa assim é das mais destrutivas para você que é casado. Aquilo que mais leva as pessoas ao divórcio não é o defeito do cônjuge, é o orgulho, a incapacidade de se submeter ao seu irmão. Eu falei que Paulo era humilde, tem um trecho que Paulo fala bem assim, ó. Eu sei que algumas pessoas ficam escandalizadas, ele estava comentando na época, porque come carne, e tem aquela história de sacrificado aos ídolos, e a gente comentou em algumas lições. Ele fala assim, eu escolheria não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que escandalizasse o meu irmão. Repare, ele sabia que podia fazer qualquer coisa, mas ele falou o seguinte, por causa da consciência dos outros, eu vou me submeter à consciência deles, para não ofendê-los. Não é impressionante isso, sim ou não, irmãos? Se a gente como igreja aprendesse a se humilhar uns pelos outros, as nossas relações seriam melhores, sim ou não? Poxa, seria tão melhores. E agora eu queria ler com você o nosso maior exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2, está escrito assim, ó, a partir do verso 5.
A partir do verso 4, desculpe. Desculpe, a partir do verso 3, é melhor. Diz assim, Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas pelo quê? Oi? Humildade. Olha o que Paulo fala. Cada um considere os outros iguais. Por favor, me corrijam, viu, irmão? Quando eu fizer a heresia, é para me corrigir. Cada um considere uns aos outros superiores. Olha que coisa impressionante. Quando eu olho para você, meu irmão que está sentado aqui, eu, Oswaldo, devo reconhecer você como superior a mim. Não é igual não. Oswaldo, você está inventando. Não estou, porque você acabou de ler, está na sua Bíblia aí. Eu devo olhar para você e considerar você superior a mim. Algumas pessoas me veem brincando às vezes que eu me curvo assim, brincadeira, né? Mas na Bíblia eu deveria realmente me curvar, pelo menos interiormente, reconhecendo que você, do jeito que você é, com todos os seus atributos, é superior a mim, meu irmão. E eu deveria me humilhar pelo seu bem-estar. Não é impressionante isso? Aí Paulo continua, verso 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do quê? Dos outros, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, Paulo vai falar sobre Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o quê? Ser igual a Deus, mas a si mesmo, se esvaziou, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, que foi que Jesus fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto Satanás quis se elevar, qual foi a decisão de Cristo? Se humilhar. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até onde? Até a morte, e morte de cruz. Você percebe assim que enquanto o inimigo queria se levantar, o desejo de Cristo era o quê? Se diminuir. Aí Paulo fala, não atente somente cada um para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Tenha dentro de você o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Jesus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu não estou terminando a mensagem, ainda vou ler alguma coisa para a gente terminar, mas que o Senhor nos ajude para que o nosso caráter seja semelhante ao do nosso Salvador. Que a gente aprenda a se submeter uns pelos outros, a pedir perdão. A mesmo quando a outra pessoa falhar com você, você se submeter por ela. Às vezes você tem uma divergência de opinião, tudo bem, não vamos brigar por causa disso. Eu vou me submeter à sua opinião ser divergente da minha, porque talvez seja melhor para você assim. Amém, irmãos? Vamos agora ir para o final da mensagem, em Lucas no capítulo 18. Amém? Lucas 18, a partir do verso 9. Posso ler? Diz assim, ó. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
O fariseu orava de si para si mesmo. A sua versão diz assim? Algumas versões falam, orava de si para si mesmo. A minha fala, orava consigo. Você percebe que ele não consegue identificar os seus defeitos, porque ele só fala das suas qualidades? Eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, não sei o que lá. Quando Cristo explicou sobre os mandamentos, Cristo falou assim, se um homem olhar com pensamentos impuros no seu coração, já cometeu o quê? Adultério. Se um homem ofender o seu irmão de maneira temerária, ele cometeu assassinato. Quando Cristo explicou os mandamentos, ele disse assim que os mandamentos de Deus são mais profundos do que aquilo que você está lendo. Quantas vezes eu não fui adúltero? Quantas vezes eu não matei as outras pessoas? Pelo menos não de forma assim efetiva, mas um pouquinho, através da minha língua, através dos meus julgamentos. Sim ou não, irmãos? Mas o orgulhoso não consegue reconhecer. O fariseu não conseguia identificar. Ele se achava justo. Já o cobrador de impostos tinha uma clara percepção da sua realidade. Meu Deus, eu não tenho coragem nem de levantar os olhos para olhar para cima. Tenha misericórdia de mim, o quê? Pecador. Qual dos dois estava certo? Aquele que reconheceu a sua própria condição. Ele estava com humildade. Humildade é uma coisa que eu queria esclarecer antes de a gente terminar a mensagem. Olha, humildade não é pobreza, não tem nada a ver. Humildade também não é se diminuir para ser menor que os outros, também não é isso. Humildade é o reconhecimento da realidade. Só isso. Reconheça quem você é, sua pequenez, sua presunção, sua vaidade, seu orgulho, a soberba, a ganância. Quando a gente tem essa clara percepção de quem nós somos, a gente olha aqui nesse cara. Meu Deus, olha aí. A tua graça é muito grande, eu sei que eu nem sou digno de estar aqui, mas eu peço em nome de Jesus, não é pelo meu, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu venho até a tua cruz sem nada para te oferecer, mas agarrado a ela eu me sustento. Eu peço em nome de Cristo. Quem é que vai ser justificado? Não é essa pessoa que ora assim? Jesus disse isso. Amém, irmãos? Para a gente terminar a mensagem dessa noite, eu queria convidar você a vir comigo para 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro no capítulo 5, amém? Eu queria terminar a mensagem de hoje, depois de ter lido tanto, entendido tanto sobre esse tema, orgulho e humildade, deixar um conselho, que é pouco praticado, mas é um conselho bíblico, olha só. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 5, o apóstolo diz o seguinte: semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingivos todos de quê? Oi? Ajuda a igreja, por favor. Todos de humildade. Cingivos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o conselho do apóstolo é o seguinte, para Pedro, né, que tem tantas características, pelo menos aos meus olhos, ter sido uma pessoa orgulhosa. Humilhe-se debaixo da mão de Deus. Ninguém gosta, mas a gente precisa aprender a praticar. Eu não falo praticar humildade, eu estou falando de se humilhar. Chegar diante da presença do Senhor e reconhecer a realidade. Meu Deus, quanto tempo faz que você não tem um papo sincero com o Senhor assim? Talvez a paz que está lhe faltando pela falta do reconhecimento da sua condição. Talvez você está em desobediência ao Senhor e sabe disso, e Deus deseja tanto lhe perdoar. Deus quer tanto um coração sarado, livre, perdoado. Vai para o Senhor hoje e confessa diante dEle. Pratique isso que Pedro está falando. Humilhe-se debaixo da mão do Senhor, porque quando Cristo voltar, aqueles que se humilharem serão exaltados. Amém?